Olá, tudo bom? Aqui é o Thiago Nishida e agora eu vou falar quando se preocupar com sua dor lombar. Eu fiz um vídeo falando sobre quando se preocupar com a sua dor cervical. Na verdade foi um vídeo sobre as red flags. E agora eu vou fazer um vídeo mostrando as red flags da coluna lombar. Muito tranquilo. Isso aqui eu peguei do governo canadense, não, do governo australiano. Eu fiz uma cópia, tradução bem... eu copiei bem certinho mesmo, eu só traduzi, mas está bem simples mesmo. O que é red flag? A tradução seria bandeira vermelha e seria um sinal de alguma coisa importante, de algum sinal na qual você tem que ter uma atenção. Ela serve para indicar possíveis patologias graves, a palavra possível é muito importante, indicar a necessidade de uma investigação mais aprofundada e possivelmente encaminhamento de especialistas, seria ao especialista. Primeira coisa, você tem uma dor nas costas. Teve trauma? O primeiro red flag seria possível trauma. Aqui ele chama de trauma maior, é quando você cai da escada, bate o carro, cai do cavalo, cai da bicicleta. Teve um trauma? Procure um especialista, é um sinal de que pode ser alguma coisa grave. Teve um trauma menor, ou seja, é quando a pessoa de repente parece que dá uma estalada. Isso só vai prestar atenção quando a pessoa for idoso, normalmente isso é mais comum em idoso, ou paciente que tem osteoporose, tá? Porque a própria coluna ela pode provocar como se fosse uma microlesão. Tá? Qual é um outro grupo de red flag? Seria um possível tumor ou infecção. E aí tem aqui algumas características. A pessoa é mais comum quando a pessoa tem entre 20 e 50 anos, quando tem um histórico de câncer na família, tá? Algum sinal constitucional, febre, muitos calafrios ou perda de peso. Normalmente perda de peso tem mais relação com o câncer, mas eu não quis mudar o que está escrito aqui. Uma infecção bacteriana recente, você passou por uma infecção que pode ser na bexiga, não sei, qualquer, na garganta, sempre ficar atento a isso. Uso de drogas injetáveis, imunossupressão, que seria o HIV positivo, ou uma dor que piora à noite ou quando se está de barriga para cima. Olha que sintoma interessante, né? Uma dor que piora à noite ou quando se está de barriga para cima. Não está aqui, mas de barriga para cima tem que ser de barriga para cima e normalmente a pessoa tem dor nas costas, quando fica com barriga para cima, com ela retinho, dói. Não é nesse caso, é barriga para cima com as pernas dobradas ou em nenhuma posição vai aliviar. É um caso importante para você procurar um médico. Tá? Agora, possível déficit neurológico significante, que seja necessário você procurar um especialista. Fraqueza severa ou progressiva, isso aconteceu comigo. Logo que eu me formei, eu fui fazer estágio de acupuntura com um médico muito famoso em Campinas e ele me ensinou muita coisa. E num desses dias aí, apareceu uma menina jovem de 20 e poucos anos, não lembro a idade dela, e ela sentada, ela não conseguia esticar a perna. Ela esticava a perna, ela tremia, ou seja, era uma fraqueza severa. Ele olhou para mim, deixou ela quieta, falou: o que você acha disso? Eu falei: era recém-formado. Falei: não sei, né? Tá meio estranho, nunca vi isso. Mas você que tem 20 anos de experiência, que tem que saber. Ele falou: passou, vou pedir uma ressonância. Pá. E naquela época a ressonância era uma coisa que você não podia pedir, o médico não podia pedir muita ressonância. Se ele pedisse muita ressonância, o convênio ligava para ele e falava para ele diminuir, porque por causa de custos, essas coisas. Eu lembro que mais ou menos umas 2 semanas depois, a mãe dessa menina ligou para ele, ligou para a secretária, obviamente, para agradecer que ela já tinha feito a cirurgia para retirada do tumor na coluna. Olha que interessante, o médico olhou, viu que era alguma coisa muito diferente, baseado no know-how dele, na vivência dele, pediu uma ressonância, a ressonância viu que tinha um tumor, tá? E o tumor foi retirado o mais brevemente possível. Um outro sintoma, disfunção da bexiga ou do intestino. Quando a pessoa tem perda urinária, impotência sexual, perda de fezes, ou quando não consegue fazer xixi. Também é legal você olhar bem a coluna. A doença disso chama síndrome da caldequina. E a outra é somente o médico que pode detectar aqui, né? Através do exame físico, ele vai perceber que há um déficit neurológico, que é nas pernas ou no períneo, em caso de lombalgia. O que seria isso? O médico vai detectar se os seus nervos estão conduzindo bem
tranquilo? Isso quem faz é o médico, tá? Agora uma coisa muito importante, que é a nota que está até aqui em vermelho, é o seguinte, eu vou ler. A presença de red flag na dor lombar aguda sugere a necessidade de uma investigação mais profunda, mais aprofundada e possível encaminhamento de especialista como parte estratégica global. Se não houver red flag, é seguro tranquilizar o paciente e seguir em frente com uma abordagem de gerenciamento multimodal. Vale lembrar que isso aqui é uma orientação do governo canadense. Eu acredito que lá deva seguir mais ou menos o que segue no Canadá ou em outros países, na qual existe um médico da família e quando ele percebe alguma coisa grave, ele indica para o especialista, no caso seria um ortopedista ou um neurologista, tá? Então você fala assim, Thiago, então a solução do mundo está nessa folha aqui. Num outro vídeo meu, eu falei mal da ressonância. E esse aqui, você fala bem da red flag. Então a solução está aqui. Nananina não. Para variar, né, meu amigo? O cara não consegue ajudar em nada vocês. Prem-Kumar e colaboradores. Ele fez uma pesquisa que existem algumas pessoas que não têm as red flags e também têm uma doença grave. E o que ele fala é o seguinte, que quando você tem uma resposta negativa a uma ou duas red flags, não significa que você não tem um diagnóstico grave de doença. Tá? Ele fala que os médicos deveriam ter muito cuidado ao usar isso aqui, ao usar esses sintomas, ao usar os sintomas da red flag e ter mais atenção. Pô, Thiago, como você vai terminar esse vídeo me ajudando, né? Da seguinte forma, minha conclusão, tá aqui também. Essas pesquisas, eu vou ler aqui porque foi uma coisa que eu escrevi. Essas pesquisas, na minha opinião, mostram um parecer importante, porém, cada caso é um caso e a sua dor lombar deve ser resolvida por você e o seu médico ou outro profissional da saúde. Imagina o seguinte, imagina que a sua dor lombar, ela não é igual à dor lombar de uma outra pessoa. Vou tentar comparar isso com uma coisa mais grave. Imagina uma cena de um crime. Então, aconteceu um assassinato na casa tal, beleza. Aí depois aconteceu o mesmo assassinato numa outra casa. É totalmente diferente. A mesma coisa é o assassinato, mas um é uma casa térrea, a outra é um apartamento, um foi com arma, outro foi com faca, sei lá o quê. São coisas iguais, mas são coisas diferentes. Você tem que tratar, o médico deveria tratar, né? Cada dor lombar de maneira individual. O médico tem que usar a ressonância magnética, os exames físicos, os exames clínicos, ele tem que conversar com o paciente, tá? Para ele conseguir concluir e fechar um diagnóstico dessa pessoa e não da dor lombar generalizada. Essas pesquisas, tanto a das red flags, quanto a do Brdick, quanto essa aqui que eu acabei de falar, são pesquisas que pegam uma população, que é legal, mas não é tudo, cada um é um. É isso que precisaria ter na nossa medicina, que é o mais difícil, obviamente, né? Outra dica, outra conclusão aqui, sempre procure um médico, um fisioterapeuta, um terapeuta holístico, massoterapeuta extremamente qualificado. Não tente ir no mais barato, não tente ir no mais simples. Normalmente, eu sei que normalmente a gente associa o mais caro ao melhor. Essa lei é mais ou menos verdadeira, mas sempre procure alguém extremamente qualificado, tá? Uma outra conclusão bem legal veio do Dr. Uronal Zancan, é um cara um youtuber bem famoso também. Ele fala de um vídeo sobre dor lombar e ele fala para você prestar atenção no seu corpo. E eu falo disso o tempo inteiro. Presta atenção no seu corpo, tenha foco nele, se concentra nele, perceba quais movimentos piora, perceba se o seu emocional piora, perceba se qual alimento melhora e qual alimento piora a sua dor e tenta pensar, pense em você. A gente gasta muito tempo pensando na vida dos outros, pensa na sua vida, mas no seu corpo, começa a perceber ele no espaço. Está com os dois pés encostados iguais ou está mais o peso só de um lado ou só do outro? E assim por diante, pense nisso. Tem um vídeo que eu gosto muito, que chama os 10... não vou lembrar o nome agora. 10 sinais para você aliviar sua dor pensando e não é pensamento positivo. Nesse vídeo eu falo isso, eu vou colocar o link aqui em algum lugar. Eu falo exatamente sobre isso, para você pensar em você, para você ter uma introspecção. Isso é muito bom, tá? O Dr. Erner, que ele também é um cara bem famoso, ele é uma franquia, tem uma franquia que é chamada Dr. Erner. Ele cita a importância
da manutenção, ou seja, ele quer que o paciente volte à clínica a cada mês. Isso é muito legal, por quê? Porque a gente tende a fazer coisas erradas e aí ele vai lá e zera. Faz coisa errada, ele vai lá e zera. Se você não tiver essa condição, procura pensar no seu corpo e executar frequentemente uma atividade física que seja adequada para você e que faça bem para você. Como que eu vou saber o que faz bem para mim? Eu tenho que me sentir bem e sem dor, tá? E a última sugestão é eliminar as crenças da dor lombar. A sua coluna é forte e a sua cabeça também. Pensa positivo, pensa que a sua coluna está melhorando, pensa que o que você vai fazer, fala, pô, se eu melhorar eu vou viajar, eu quero fazer um passeio, eu quero andar com meu filho de bike, sei lá, qualquer coisa, e a sua coluna é forte, ela só está um pouco baleada e com o tempo ela vai fortalecendo, tranquilo? Eu tenho um aplicativo chamado Movimento Certo que eu faço exatamente isso, são 20 séries de exercícios. A primeira é bem fraquinha e ela vai subindo gradativamente. Subindo significa tendo mais exercícios mais difíceis. Nenhum exercício é novidade. A gente tem acho que 380 exercícios. No mínimo você vai conhecer 300. Só que a sequência dele é muito boa. Você vai devagarzinho, depois no dia seguinte você faz um pouco mais forte. O que eu vou fazer com isso? Eu vou fortalecendo a sua coluna de maneira gradativa e dentro de 20 dias, o normal, obviamente, né, é que a sua coluna esteja bem legal. Quando que você deve fazer esse aplicativo? Quando você não tem nenhuma das red flags e, preferencialmente, que você vá sempre procurar um médico. E a conclusão é o seguinte, se você tem dor na coluna, você pode baixar o meu aplicativo do Movimento Certo, você pode procurar outros vídeos que também estão nessa sequência aqui, você pode ler mais, procure o seu médico, fortalece sua cabeça, fortalece sua coluna, faz uma coisa gradativa, respeita o seu corpo, que tudo vai dar certo. É isso aí, espero ter ajudado. Se você gostou, clique aqui embaixo, compartilhe o vídeo, se inscreve no meu canal. Muito obrigado, um abraço e sucesso!